Bom, vamos começar por um problema bem simples, que é o da fatoração. Certo? Fatorar um número inteiro, certo? Que maior ou igual a 2, certo? Consiste em descobrir o menor divisor dele. Certo? O menor divisor, se for igual a ele mesmo, esse número é primo. Bom, esse problema é um problema simples, que vocês podem achar aí que ele é uma brincadeirinha, mas não é não. Certa fatoração é um problema seríssimo. Certo? A criptografia moderna é baseada em chaves, certo? Que você tem uma chave que fica escondida com você, a sua chave privada, certo? E tem uma outra chave que é a chave pública, certo? Você consegue quebrar essa criptografia, descobrir a chave privada de uma pessoa a partir da chave pública, se você souber fatorar números por umas equações que não cabe mostrar aqui não. Tá bom? Mas se você conseguir fatorar, você acaba com a economia mundial. Certo? Então, as chaves não são números pequenos, certo? Uma chave normal é de 1024 bits, agora já estão usando mais de 2048 bits. Para vocês terem uma ideia, gente, se for 1024 bits dividido por 3, dá um número decimal de 300 algarismos. Certo? É um número enorme. Tá? Que você tem que descobrir, é um segredo. Como é que você vai adivinhar? Na sorte é que não vai ser que você vai acertar o número de 300 algarismos. Né? O outro é de 600 algarismos decimais. Bom, mas se você tivesse um algoritmo eficiente para fatorar, seria possível você descobrir a chave privada a partir da chave pública. Bom, o que então abalaria a base da economia pela internet que nós estamos vivendo hoje em dia. Bom, como que a gente faz para descobrir o menor fator? Tá bom? Para descobrir se o número é primo, olha aqui, eu estou fazendo assim, n é primo, é igual a n igual a menor fator de n. Tá bom? Onde menor fator, estou descobrindo daquele jeito que a gente já utilizou. Estou testando todos os divisores, tá certo? A partir de 2. Eu testo com 2, depois faço igual a p mais 1. Depois com 3, com 4. Para ver se é divisor, eu vejo se o resto da divisão de n por p é diferente de 0. Se for igual a 0, esse loop para. Então, P começa com 2, vai crescendo. Na hora que esse loop parar, ele vai parar, porque módulo de n, vírgula, n é 0. Pode ser que ele pare antes se ele encontrar um divisor menor do que n. Mas, enfim, dessa forma aqui, a gente tem um jeito de descobrir se o número é primo através da fatoração. Okay? Esse aqui é um jeito de fatorar. Estamos usando esse programa aqui, gente. Ele fatora números usando essa função menor fator, tá bom? E ele está usando aqui uma coisa do Scilab, que é essa aqui, timer. Tá? Esse timer está sendo usado aqui e aqui, tá bom? E aqui no meio está a chamada para a função menor fator. Tá? O timer, a primeira vez que você chama, ele dispara um cronômetro. Na segunda vez, ele lê o cronômetro. Então, com isso aqui, eu estou medindo o tempo gasto aqui, nisso que está entre uma coisa e outra, entre uma chamada e outra. Vamos rodar esse programa aqui. Isso aqui é um número que eu sei que é primo. Bom, gente. Ele demorou 3,1 segundos. Para descobrir que esse número é primo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar outra vez com o mesmo número. Ele demorou um tempo ligeiramente diferente, tá bom? Vou rodar mais uma vez aqui. Até que deu esse aqui, deu igual a esse aqui. Bom, mas enfim, o que eu quero mostrar com esse exemplo aqui, é que o mesmo programa, o mesmo algoritmo, rodando com a mesma entrada, tem variações nessa função timer, certo? Isso é porque não é muito fácil você contar tempo dentro de um computador, não. Um sistema operacional como esse aqui executa diversos programas ao mesmo tempo e o processador é compartilhado entre esses diversos programas. Certo? Então você tem uma série de ruídos aqui que essa função timer até tenta evitar, ele tenta pegar só o tempo de CPU mesmo, mas ele não consegue fazer isso com perfeição, não. Então, a primeira coisa é que a função timer apresenta ligeiras variações, não é tanto assim.
Então agora, qual que é a sua pergunta, perdão? Seria sem nenhum outro programa aberto? Então, sua pergunta. O ideal seria rodar a função time sem nenhum outro programa aberto. Tem uma série de programas que rodam dentro do sistema operacional que você não tem o menor controle sobre isso. Ele roda de qualquer forma, tá certo? Tem um programa que atualiza o relógio, certo? Tem uma série de programas que ele vai inspecionando de vez em quando algumas coisas que estão acontecendo. Não, a nível de usuário você não consegue controlar isso. Sabe? Você não tem como controle sobre isso, não. Seria melhor, você tem menos ruído sem isso daí. Mas, então, vamos ver. Então, primeira coisa, a função timer tem limites de precisão. Segundo, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos testar aqui com esse outro número aqui, ligeiramente diferente, tá bom? Vocês reparem que o tempo deu 0 segundos aqui. Significa que demorou algum tempo, é claro que demorou, tá bom? Mas abaixo da precisão da função timer. Então, o que significa? Por que aconteceu isso, gente? Esse outro número aqui, tá bom? 131.103 é divisível por 3. Se a gente for aqui na função menor fator, para o primeiro número aqui, esse 131.101, o que acontece? O menor fator dele era ele mesmo, tá bom? Então, esse loop aqui, ó, foi executado, ou seja, a função módulo e essa somazinha que tem aqui, certo? Foram executadas 131.101 vezes. No outro caso aqui, ó, com 131.103, isso aqui era divisível por 3, não é? Então o P teve o valor 2, passou para 3 e parou o loop. Certo? Foram executados 2 vezes. O que fica aqui agora, desse experimento aqui? O tempo de execução de um algoritmo depende dos dados que ele recebe. Tá bom? No caso aqui depende muito. A gente fala, muitas vezes, do pior caso, sabe? Ou seja, o que conta para esse programa da fatoração, gente? Aquele loop será executado tantas vezes quantas forem... ele será executado mais vezes se o número for primo. Certo? Se n for primo, ele será executado n vezes. Se n não for primo, ele será executado o número de vezes correspondente ao menor fator de n. Aqui, gente, é uma curva aqui, ó. Eu peguei esses dados aqui para 2 computadores, tá bom? Um marcado com xzinho e outro marcado com mais. Tá? Aqui embaixo está o valor de n. Bom, esses pontos aqui, gente, eu peguei só para números primos. Como se n é primo, o tempo de execução cresce com n, certo? Com o valor de n. O que está havendo aqui, gente? Esse computador do X aqui, ele é mais rápido do que o computador do mais. Mas as duas curvas apresentam a mesma característica de crescer com o valor do número primo. É linear. E é muito fácil de prever isso a partir do algoritmo. Tá bom? Porque ele não vai executar o valor, o número de vezes que ele executa o loop é o valor do número primo. Tá bom? Então o crescimento é linear. Tá? Não tem dúvida. É linear com o valor do número primo. Então agora, vamos ver aqui como que a gente costuma caracterizar uma função de complexidade. Tá bom? É o seguinte, vamos chamar de n o tamanho de uma instância de um problema. Uma função g de n, tá bom? Ela caracteriza a complexidade de um algoritmo quando g de n multiplicado por uma constante é um fator limitante para o tempo gasto para uma instância de tamanho n. Vamos ler aqui com calma aqui, ó. Uma função g de n caracteriza a complexidade do algoritmo quando o seu tempo de execução é menor ou igual a g de n multiplicado por uma constante. Entenderam aqui, gente? Espera aí que nós vamos ver alguns exemplos na prática aqui que fica aqui. Bom, por que multiplicado por uma constante, gente? A ideia é absorver nessa constante essas diferenças de desempenho de um computador para outro. E você tem o mesmo g de n, tá bom? No caso aqui, tá bom? Caracterizando essas duas curvas aqui. Só que acontece ainda o seguinte, esse n é o tamanho da entrada, tá bom? No caso do nosso algoritmo de fatoração, a entrada é um número. O tamanho é 1, não tá bom esse tamanho, que a gente não está conseguindo
capturar aí o que seja o tamanho da entrada, não. Então, uma boa medida do tamanho é o número de bits necessários para representar esse número. Olha aqui, gente, a curva aqui, tá bom? Agora n aqui, agora não é o valor do número primo, não, mas o número de bits necessários para representar aquele número. Tá? Então, olha aqui, crescendo o número de bits, o valor do número cresce com 2 elevado a n, tá bom? E o tempo para uma instância de tamanho n, ele é limitado por 2 elevado a n, uma constante que multiplica 2 elevado a n. Tá vendo? A gente tem duas curvas aqui, tá vendo? A do xzinho e a do mais, tá bom? Mas as duas crescem com 2 elevado a n, onde n é o número de bits e não o valor do primo. Então, quando eu comecei a falar de fatoração, eu disse que a economia mundial depende da fatoração ser difícil, computacionalmente. Bom, então, vejam vocês aqui que o tempo aqui para 21 bits, aqui 22 bits, ele está da ordem de 50 segundos, tá bom, gente? Mas essa curva está crescendo assim. Com 1024 bits, gente, quanto tempo que a gente vai demorar para fatorar um número? Sabe? Milênios, sabe? Trilhões de anos que você vai demorar para conseguir fatorar um número. Tá? É verdade que existem algoritmos bem mais espertos, nós vamos ver um pouco mais esperto logo agora em seguida, mas existem algoritmos bem mais sofisticados, mas todos eles são difíceis, ninguém encontrou uma boa solução para o problema da fatoração. E considera-se que ele é problema tão difícil que ninguém vai encontrar essa solução, e por isso que a economia mundial via internet é toda baseada na dificuldade desse algoritmo. Se vocês descobrirem, gente, vocês estão ricos, se alguém descobrir um jeito.